Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Escute esse Evangelho. Ei! Tá com o corpo presente, a alma tá onde, hein? Os dois, alma e corpo, escute. Disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, esse não é bom pastor. Porque quando vem o lobo, abandona as ovelhas e foge. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como meu Pai conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda muitas outras ovelhas que não são do meu aprisco e preciso conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. O Pai me ama. Eu dou minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou a mim mesmo. E tenho o poder de a dar, porque tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que eu recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero aprofundar um pouquinho sobre São Marcos. Afinal de contas, é um evangelista. Primeiro, quem era Marcos? Marcos, filho da Maria, onde os primeiros cristãos se reuniram em Jerusalém. Se você lembrar nos Atos dos Apóstolos, onde próprio São Pedro, após sair do cárcere, foi se refugiar. Marcos era judeu de origem. Provavelmente nasceu fora da Palestina, era de família rica. São Pedro chama Marcos de meu filho. São Pedro teve Marcos em várias viagens a Roma, e onde se crê que Marcos tem escrito o Evangelho. Alguns o chamam Marcos de intérprete de Pedro, porque ele cuidou de Pedro no cárcere e, portanto, teria escrito as memórias de Pedro. Porque Marcos não era um dos 12. Tudo que ele escreveu certamente ouviu de Pedro. Além de ser muito familiar de Pedro, Marcos também esteve com Paulo. A primeira vez que Marcos encontrou com Paulo foi no ano 44, junto com Barnabé, quando levaram uma coleta da comunidade de Antioquia a Jerusalém. E de volta Barnabé levou o jovem sobrinho Marcos. Depois de Chipre, Paulo planejou uma viagem no coração da Ásia Menor. Marcos, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, se separou de Paulo e Barnabé e voltou a Jerusalém. Depois Marcos voltou ao lado de Paulo quando estava prisioneiro em Roma. Em 66, Paulo apóstolo nos dá uma última informação sobre Marcos, escrevendo na prisão quando na carta a Timóteo: traga Marcos contigo, posso necessitar de seus serviços. Os dados cronológicos da vida de São Marcos são meio duvidosos. Acredita-se que ele morreu no ano 68 de morte natural. Porém, uma outra tradição é que ele foi mártir na Alexandria. É bom lembrar
que é fruto desta tradição, que o corpo de Marcos foi amarrado em cordas ao pescoço. A venda do corpo de Marcos fez com que o corpo parasse em Veneza. Tanto que em Veneza existe a Basílica de São Marcos. Senhor, dai-nos a força, a coragem de Marcos. Obrigado, Jesus, por se manifestar o bom pastor. E ele diz, há uma diferença entre bom pastor e mercenário. O mercenário foge, é verdade. O que é mercenário, padre? É aquele que faz qualquer coisa por dinheiro. Mas aquele que põe amor não foge. Gente, não precisamos ser pastor, a gente pode perceber isso no dia a dia. Tem pessoas que, pelo salário, só faz aquilo que está no horário. Mas tem outros que a gente vê que faz por amor, que abre exceção, que se esforça, está junto, é parceiro na alegria, na tristeza. A gente percebe a diferença. Assim a gente pode olhar para Deus, podemos olhar para Jesus. Ele é o bom pastor, Ele dá a vida, Ele deu a vida. Só que tem um problema. Ele diz, as minhas ovelhas me conhecem. Será que conhecemos a Jesus? Eu conheço as minhas ovelhas, dou a vida por elas. O Evangelho de hoje. Quero louvar a Deus nosso Senhor hoje pelo dom da vida, louvando a Deus nosso Senhor pela graça de completar mais um ano de existência. E eu peço a você, querido ouvinte, se não for demais, reze pelo meu aniversário hoje, uma Ave Maria, para que eu possa, no próximo ano de vida, continuar firme neste propósito. E o que eu tenho de mais precioso eu lhes dou, a bênção. Abençoai, ó bom pastor, a todos aqueles que mais precisam. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.